Oi, gente. Estou aqui com o professor Rafael, do Planetário, e o Gabriel Martins, aluno aqui do Instituto de Física. Meu nome é Matheus, sou aluno aqui do Instituto de Física também. E hoje a gente vai conversar sobre o James Webb, o telescópio espacial James Webb, e tentar fazer uma retrospectiva do que ele produziu e do que ele se dispõe a fazer até agora. Então, professor, muito obrigado por ter vindo. Prazer receber o senhor aqui, Gabriel, igualmente. Primeira pergunta, eu estava discutindo ali com o Rafael. O James Webb é o sucessor do Hubble? Olha só, né? Pois é, a gente tem o costume de falar esse tipo de coisa, assim, a gente escuta muito isso na mídia e tal, mas nenhum telescópio, a princípio, é construído para fazer exatamente o trabalho de algum outro, porque a gente sempre se preocupa em fazer coisas novas, né? Ou melhorar alguma coisa de forma muito grande, assim, alguma outra coisa que já exista, né? Existe um telescópio que planeja-se, né, ser construído para substituir o Hubble, mas esse vai vir ainda depois do James Webb, que é o telescópio Carl Sagan, que tem 12 metros de diâmetro, né, um telescópio espacial também. Aparentemente teria mais ou menos o mesmo trabalho que o Hubble faz, assim, mas é um projeto mais para frente, né? Eu tinha visto uma notícia sobre essa, mas me pareceu meio escasso assim, os materiais a respeito disso. Assim. Sim. Já passou por algum tipo de avaliação da NASA? Não, essa é uma coisa ele está em planejamento, né? Mas o planejamento para um telescópio ele tem que começar muito antes dele ser lançado. Então, por exemplo, quando o Hubble foi lançado, um ano antes foi começado o processo do JWST, né? E desculpem, assim, eu tenho o costume de falar JWST porque mesmo o pessoal nos Estados Unidos não decidiu se vai usar esse nome ou não por conta de alguma controvérsia com a pessoa homenageada pelo telescópio. Então, nesse caso seria JWST, James Webb Special Telescope. Isso. E a gente carinhosamente chama de Just Wonderful Space Telescope, para dar uma substituída nesse nome. Porque realmente, né, tem tanto aquela questão de que não foi um cientista homenageado, além de que essa pessoa ele também teve controvérsias relacionadas a certas perseguições que ele cometeu contra funcionários da NASA. Isso. E assim, teve uma avaliação que foi feita pelo pessoal da NASA, que a princípio chegou num resultado dizendo que não encontrou evidências, mas aí o pessoal questionou isso e aí foram rever tudo e está ainda numa questão delicada, né? Mas não tem problema, o telescópio em si, o equipamento e a equipe que mandou ele para lá não tem nada a ver com isso, né? Então, bom, é só uma questão de também enfim, né? Vamos esperar para ver o que acontece, né? Professor, acho que eu pulei uma etapa, você poderia se apresentar um pouquinho pra gente? Claro, o meu nome é Rafael Milone Santucci, eu sou professor de astronomia aqui na Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu também estou na direção do Planetário, da UFG. E, bom, eu tenho uma formação em física com habilitação em astronomia e uma pós-graduação, eu fiz graduação em física com habilitação em astronomia e a pós-graduação eu fiz mestrado e doutorado em astrofísica na Universidade de São Paulo. Eu trabalho, né, com estrelas e de um ponto de vista não tão teórico, mas mais observacional. A gente costuma dizer, né, nas carreiras de exatas e na física em especial, que a gente pode dividir a parte, né, da física em física teórica ou física experimental, da pessoa que vai bolar um experimento para descobrir alguma coisa. E na astronomia, essa parte experimental ela é chamada de observacional, porque os experimentos, quase que todos, né, são de observação do céu com telescópios de pesquisa. Então eu basicamente trabalho com isso, né? Eu faço observação de estrelas e basicamente, né, voltado também para uma área específica, né? Tem estrelas de todos os tipos que vocês possam imaginar, menos com pontas. E a gente faz, né, um trabalho, meu grupo de pesquisa está fazendo um trabalho de identificação e observação de estrelas potencialmente velhas no universo, né? Que a gente faz um trabalho chamado de arqueologia galáctica, que busca estudar objetos antigos para entender como as estrelas começaram a se formar, como os elementos químicos foram produzidos e como a nossa galáxia
foi formada ao longo do tempo, desde o começo do universo. Então esse é o objetivo dessa área de atuação, né? E eu tô aqui na universidade desde 2017, né? Eu tive uma carreira muito rápida, digamos assim. Eu terminei a minha pós-graduação no dia 1º de dezembro de 2016 e no dia 6 de dezembro eu viajei para cá para fazer a prova, né, do concurso. E passei, e estamos aí. Já estou feliz da vida comendo pamonha com queijo, faz um bom tempo, né? Nada a reclamar não, tudo muito legal aqui. Ah, que bom. E assim, quais são os objetivos do James Webb? Por que ele foi lançado? O que ele se propõe a fazer lá no espaço? Ok, bom, cada telescópio tem um objetivo principal, né? Eu diria que o James Webb ele foi lançado com a intenção de estudar basicamente as coisas mais distantes, né? As primeiras estruturas do universo e dar algumas respostas a respeito desses objetos, né, que são tão distantes e praticamente inacessíveis para a gente. Então, ao contrário do que o Hubble faz, né, o Hubble foi colocado no céu para observar uma parte da região de luz do ultravioleta até a luz visível. E sempre a gente coloca um telescópio no céu para observar luzes que não chegam na superfície da Terra. Essa é a principal razão da gente mandar um telescópio para o espaço, né, que a atmosfera vai barrar boa parte da radiação que chega até a gente. Então, enquanto o Hubble observa uma parte do ultravioleta e ele tem acesso a informações que esse tipo de luz proveniente dos astros dá para a gente, né? O JWST, ele foi desenhado para observar a parte de luz visível até o infravermelho. E por que isso é importante, né? Porque a gente que trabalha com a observação do céu se preocupa, né, às vezes, e principalmente nessa área de cosmologia, astrofísica extragaláctica, de observar os objetos mais distantes, né? A luz que vem deles já percorreu um caminho muito grande no espaço. E o espaço está em constante expansão, nesse momento até acelerado, e a gente não sabe dizer o porquê. Mas, enfim, a luz desses objetos muito distantes vai sofrer, né, para chegar até nós. E, do nosso ponto de vista, a gente vê os objetos cada vez mais distantes, né, com uma tendência de desvio da luz cada vez mais para o vermelho, porque a radiação ela tem esse efeito, né? Se você observa uma fonte de luz que tem movimento em relação à sua posição, você vai ver ela ligeiramente mais azulada se ela estiver se aproximando da gente e ligeiramente mais avermelhada se ela estiver se afastando de nós. Então, como o espaço se expande, né, nessas regiões em grande escala, digamos assim, o efeito que a luz acaba sofrendo do nosso ponto de vista é que ela se desvia bastante, né, em relação ao que ela foi emitida naquele tempo lá no passado. Então, uma galáxia jovem que brilhava de uma forma intensa, com luz visível, né, numa região assim distante para nós do universo, a luz chegou aqui e essa luz praticamente não está nem mais na região visível, ela vai estar deslocada para o infravermelho. Então, por isso, né, esse telescópio é importante. Se você quiser observar as galáxias mais distantes que existem, você precisa de um telescópio espacial que enxerga uma região do infravermelho que não chega na superfície da Terra. Tá? Então, essa foi a razão principal. A questão é, a astronomia ela é feita por áreas muito aproveitadoras. A minha área de pesquisa, por exemplo, ela é muito aproveitadora de todas essas ideias. Porque você vai observar galáxias nos confins do universo. Só que você está na nossa galáxia. E o que acontece? Não tem como você apontar o telescópio para o céu e livrar o seu caminho das estrelas que são da nossa galáxia. Então a gente, né, acaba sendo beneficiado, todas as áreas de pesquisa, não só das coisas mais distantes, mas das coisas próximas, são beneficiadas, seja qual for a ideia de um instrumento de observação. Sempre tem alguma área do conhecimento que vai ganhar, né, indiretamente com aquela ideia principal que o telescópio foi pensado, digamos assim. Então, não é só para a extragaláctica que esse telescópio serve, ele vai servir para qualquer um que queira estudar objetos que emitam luz dentro da faixa, né, de radiação que ele consegue captar. Professor, existe algum daqueles vários grupos que está trabalhando com o James Webb que já tentando puxar um gancho para a área do senhor que trabalha com o halo galáctico? Olha, até agora, nesse momento, eu não sei te dizer. Eu acredito que ainda não.
porque agora é uma corrida desesperada, né? Digamos, o James Webb ele começou a ser comissionado agora. O que isso quer dizer? Os grupos de pesquisa, principalmente os norte-americanos, digamos assim, eles estão competindo para o tempo de observação. E todos eles sabem as potencialidades e coisas novas que o James Webb vai descobrir, porque ele foi pensado, né? Então, basicamente, essas grandes questões da cosmologia são todas elas que estão sendo pensadas nos projetos nesse momento. Uma das coisas mais interessantes que uma professora da Universidade de Chicago está fazendo agora, né? Que tem uma tensão na astronomia a respeito dessa constante de expansão do universo. Enquanto que as medidas de rádio, de uma energia que permeia todo o céu, chamada radiação cósmica de fundo, né, dizem pra gente que o universo se expande numa determinada taxa, a medida de distância até as galáxias, né, você consegue fazer numa escala de distância, você vai observando estrelas numa galáxia próxima, depois você observa aquela estrela numa galáxia mais distante, e lá você descobre uma estrela que explodiu, você conhece a explosão daquela estrela, você sabe então a que distância está, e aí você vai vendo explosões de estrelas em galáxias cada vez mais distantes, enfim, você vai construindo uma espécie de régua, né, para medir distâncias no universo. Essas duas medidas não convergem. Aliás, elas estão divergindo, né, nos últimos 20 anos. E a gente não sabe dizer quem está errado. Então, um dos trabalhos mais legais, eu acho, do James Webb vai ser, de fato, né, conseguir pegar estrelas que são traçadoras de distâncias em galáxias muito distantes e dizer pra gente se tem algum problema mesmo nessa escala, né? Por que as duas coisas não estão convergindo tanto. Então você está dizendo que existem dois tipos de observações que levam a duas medidas diferentes da expansão do universo. Isso. Uma ela se baseia em quê? Então, uma é a respeito da radiação cósmica de fundo, né? Que é a primeira energia, é o primeiro tipo de radiação emitida pelo universo. É aquela radiação que quando você aponta um telescópio, um radiotelescópio, qualquer direção, vem esse sinal que parece vir que vem de todas as direções. Exatamente, aquele ruído de fundo, assim, né? Porque quando o universo ele era muito quente e denso, a luz não conseguia escapar dele. A partir do momento que o universo resfria e os núcleos atômicos, né, principalmente núcleo de hidrogênio e núcleo de hélio, se resfriam ao ponto de conseguir se ligar com os elétrons, a radiação consegue escapar desse meio. Porque enquanto está todo mundo solto numa sopa de partícula, a luz fica batendo ali, ela fica presa, né? Depois que os átomos se ligam, né, digamos assim, os elétrons se ligam aos átomos, a radiação consegue escapar. Então, esse primeiro, né, clarão, digamos assim, do universo, que aconteceu quando ele tinha uns 380 mil anos de idade, mais ou menos, né? É observado em todas as direções do céu. Você tem uma evidência de que um Big Bang, uma coisa assim, aconteceu no universo para gerar toda a matéria, o espaço e o tempo que existe. E essa medida, né, ela é muito precisa. A gente tem radiotelescópios e telescópios espaciais que mediram essa radiação em todas as direções e conseguiram pegar pequenas flutuações disso. Tem região que é um pouquinho mais quente nessa radiação, região que é um pouquinho mais fria. E a partir dessas pequenas variações e flutuações, a gente tenta estabelecer um modelo de universo que encaixe, né? Porque aquela região do universo onde essa radiação mostra que aquele material esfriou um pouquinho antes que o outro, é onde vai formar, primeiramente, uma estrutura ali, né? Um grupo de galáxias, alguma coisa. Então você ajusta um modelo para explicar o universo desde essa época da radiação cósmica de fundo até hoje nas estruturas, e esse modelo te dá uma espécie de ajuste para essa expansão, para a gente conseguir explicar o que a gente vê hoje direitinho, né? Então essa é uma forma de medir, digamos assim. Você tem uma forma de calcular a expansão do universo dessa maneira. E a outra, né, é através da distância. Você vai medindo distâncias até galáxias mais próximas, depois mais distantes e tal, e você consegue fazer também a conta de qual que é a velocidade de afastamento das galáxias, né, cada vez mais distantes. Então essas duas informações, elas são precisas individualmente, mas elas não convergem para o mesmo número. Enquanto uma está em torno de, sei lá, 70 e alto, assim, outra está mais ou menos em 60, por aí, assim, né? Então tem uma diferença de 10 quilômetros por megaparsec, né? Que a gente costuma falar na astronomia,
de diferença entre essas duas constantes de expansão do universo. Tá? Essa crise da cosmologia já está permeando aí, já está há um bom tempo, né? Assim, agora a esperança é que talvez os dados mais detalhados do web dá uma melhorada no... Então uma das esperanças relacionadas ao web é justamente essa, né? Até me lembrei teve as colegas que que o senhor convidou para a Semana da Física em 2019. Lembro. Aí, naquela época já estava bem alta o assunto, já Sim, umas sim. 3, 4 anos. Me lembro que teve umas medições da constante e saíam bem desconexas uma da outra. Sim. Houve uma época em que a gente não tinha física de maneira abundante desenvolvida para, né, pensar a respeito das coisas. Hoje o que falta para a gente é meio de testar. Sim. Porque a gente tem muito mais ideias e coisas no papel do que a gente consegue de fato construir, né, para observar. Então a gente, por exemplo, a gente não sabe dizer se a teoria das cordas ela funciona, alguma coisa assim. A gente não consegue fazer um experimento para isso ainda. Não quer dizer que a teoria não funcione, mas a gente não tem alguma coisa para testar, né? Assim, por enquanto. E isso na astronomia está cheio de questões. Até pouco tempo, onda gravitacional era uma coisa que, né? A princípio, assim, a gente acreditava que existia, mas ninguém conseguia detectar. Então, ter instrumentos que deem conta de todas as nossas ideias, né? É digamos, o maior gargalo hoje em dia, né? Além também da falta de pessoas para analisar tantos dados, porque os telescópios eles tiram dados demais e a gente tem pouco material humano para analisar tudo isso. Agora a gente estava conversando, a observação do infravermelho vai permitir com que a gente chegue bem ali no limite do universo observável, né? Mais próximo que a gente já conseguiu até agora, né? O senhor falou um pouco sobre a reionização e a primeira luz do universo, assim, o senhor poderia explicar um pouquinho mais assim, como é que foi essa época do universo? Claro. Eu não estava lá, mas tudo bem. Já emendando, já explica pra gente o que é o universo observável, a reionização e esses conceitos que... Tá, bom, vamos lá. Primeiro, né, vocês têm que entender que o universo ele surgiu a princípio de o universo observável, né, ele corresponde a tudo aquilo que a gente consegue ver. Não significa que ele seja todo o universo que exista, mas dentro do nosso ponto de observação a gente vê um horizonte, né? E isso faz pleno sentido se o universo tem alguma idade, né? Ele teve alguma origem e as informações não chegam instantaneamente até nós, mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que existe, viaja o espaço numa velocidade surreal de 300 mil quilômetros por segundo, ela demora um bom tempo para percorrer uma distância entre uma galáxia e outra, de tão grande que é, né, a dimensão do universo. Assim, as coisas estão muito distantes umas das outras. Bom, então com isso, né, a gente vai chegando assim, por exemplo, você vai observando coisas cada vez mais distantes, você está vendo uma informação de uma luz que demorou mais tempo, então, para chegar até nós, né? E você vai vendo galáxias que vão modificando um pouco a forma como a luz se apresenta até a gente, vai ficando mais vermelho, até que chega uma hora que você não vê mais galáxia. E aí, depois de uma certa distância, talvez, digamos assim, né? Você observa um eco de uma radiação para todos os lados, né? Que a gente acredita que seja dessa primeira emissão de luz do universo. Mas o que aconteceu do ponto de vista do universo e não do nosso, né? Para explicar esse horizonte observável. Então, alguma flutuação, alguma coisa aconteceu para criar a matéria, o tempo e o espaço há uns 13,7 bilhões de anos atrás. O que aconteceu de fato nesse instante, a gente não sabe. A gente pode acreditar pela nossa fé que foi Deus estalando o dedo, a gente pode acreditar que foi uma flutuação quântica, alguma coisa no vácuo, sei lá, mas enfim, alguma coisa aconteceu e deu origem ao universo. A partir do momento em que isso acontece, né, a gente tem então muita matéria sendo criada num intervalo de tempo muito pequeno, num espaço que se expande muito rápido e muito violentamente, e que praticamente chegou numas dimensões, não vou dizer que parecido com o que é hoje, mas o universo se expandiu numa taxa tão violenta nos primeiros trilionésimos de segundo, né, digamos assim, mais estreito do que isso, até o intervalo de tempo,
que o universo observável ficou muito grande muito depressa. Essa era, que a gente chama de era da inflação, é a que domina até uns 10 elevado a menos 30 segundos de tempo de vida do universo. Depois que ele se expande cada vez mais e fica gigantesco, o material que foi formado no universo, essa sopa de energia, ela começa a formar as primeiras partículas. Recentemente a gente descobriu lá o bóson de Higgs, que é uma partícula que deu origem a várias outras, né? E em seguida, depois que ele vai expandindo e esfriando cada vez mais, você tem a criação de partículas elementares como a gente conhece hoje, né? Então tem próton, tem elétron, e nos primeiros 20 minutos, até 20 minutos, mas do primeiro segundo até 6 minutos, que é o intervalo mais comentado sobre isso, ocorreu o que a gente chama de nucleossíntese primordial. Então a sopa de partículas que estava muito quente, né, nesse meio, tinha energia ainda suficiente para colidir umas com as outras e formar aqueles primeiros elementos da tabela periódica, basicamente o hidrogênio, com a proporção aí de uns 76%, e o hélio, né, os outros 24% do que existia, né? E tem frações mínimas dos outros elementos químicos, de lítio e berílio, mas quase nada. Bom, o universo vai expandindo, esse material que foi formado nesses primeiros minutos, ele vai resfriando, chega uma hora que resfria tanto que os elétrons que estavam soltos caem nos átomos, eles se combinam, né? Nessa época da recombinação, a radiação consegue escapar esse meio, que até então era impossível para ela circular com tanto elétron e próton livre, né? Bom, o que acontece? A radiação escapa, esse material ainda está muito quente, tá? E ele vai se resfriando cada vez mais e demora aí alguns milhões de anos até que ele esfrie muito para que a gravidade comece a agir nesse gás todo ainda ligeiramente aquecido para colapsar e formar os primeiros objetos. Quando se formam as primeiras estrelas, depois de alguns milhões de anos que tudo isso aconteceu, elas esquentam o suficiente para reionizar as nuvens de gás de novo. Então, o que acontece é essa época chamada de reionização, a primeira reionização, digamos, do universo. Devido à liberação de radiação ultravioleta nas nuvens de gás, né? Das primeiras... Isso. Que é por isso que é chamado de reionização. Uhum, sim. Então, no começo do universo, tudo, quando surgiram as primeiras partículas, tudo era ionizado. Exato. Os elétrons não se perdiam as núcleos. Depois de um tempo, os elétrons se combinaram, né? Uhum. E depois que se formaram as primeiras estrelas, essas estrelas, a luz delas passou a irradiar as nuvens de gás próximas e reionizar essa matéria. Exatamente. É isso. Exatamente. Entendi. Perfeito. Muito legal. Então, avançando para uma outra questão, assim, que até que a gente deixou o exemplo da imagem aqui da nebulosa da Carina para eventos mais recentes de formação estelar, assim, o senhor consegue explicar um pouco mais sobre os avanços, assim, que podemos ter nessa área de tentar entender mais adequadamente o interior dessas nebulosas? Bom, a vantagem do JWST em relação ao telescópio Hubble, por exemplo, né, é que ele vai observar com mais detalhes esses objetos, né? Quanto mais frio é o astro lá no céu, o objeto no céu, mais vermelha é a radiação dele, né, digamos assim. E se você tiver objetos muito frios, como são as nuvens de gás que estão lá no espaço, eles vão emitir mais a radiação infravermelha do que a luz visível. Então é muito comum que a gente olhe, por exemplo, para o céu e veja lá a constelação de Órion com as Três Marias, que são muito famosas, né? E eu garanto para vocês que, por mais que o céu esteja bom e vocês vejam as Três Marias no céu, né? Ninguém vai ver uma gigantesca nuvem de gás que tem em volta delas lá. Por quê? Porque os nossos olhos estão enxergando a radiação visível. E o JWST, ele foi pensado, né, para enxergar essa radiação que é emitida por esses objetos mais frios. Então ele consegue, além de ter mais resolução, né, porque ele é maior do que o Hubble, ele também tem mais precisão nos seus detectores e tudo mais, para conseguir ver mais detalhes a respeito da formação desses astros. Então você consegue ver em detalhes as nuvens de gás colapsando, formando estrelas, formando planetas ao redor delas, né? Isso é um ganho, né, em relação ao que o telescópio espacial Hubble faz. Também conseguia fazer isso, mas com menos precisão, porque não é tanto assim a faixa de observação dele. Entendo.
Aí, sobre o seu momento de nascimento de estrelas e sistemas, o senhor poderia explicar um pouco mais sobre a formação dos sistemas protoplanetários, né? Do que é exatamente? Assim... Ok, bom, isso tem muito a ver também com a formação das estrelas, né? Não existe formação de um sistema planetário sem haver formação de estrelas, basicamente. E, bom, quando essas nuvens de gás que estão no espaço, elas resfriam a partir de uma certa temperatura crítica, né? A gravidade que existe nesse gás, nessa grande nuvem de gás, começa a fazer com que o gás colapse. E as pessoas, às vezes, não têm dificuldade de entender, mas tudo tem gravidade. Se você estiver no espaço e um parafuso estiver do seu lado, né? Em algum momento, sem que você faça nada, o parafuso vai andar até você e vai colar em você, né? Porque você atrai o parafuso te atrai. Então, qualquer partícula tem uma força gravitacional. A questão é que para o gás, a gente aprende na física, né? Mas todo mundo sabe disso desde que foi numa festa infantil com uma bexiga, que a temperatura do gás tem relação com a velocidade das partículas que compõem esse gás. Então, se está na festa de aniversário e você enche uma bexiga, e aí você quer guardar aquela bexiga de recordação e leva para sua casa e guarda ela na geladeira, então façam isso quando vocês chegarem em casa depois de uma festa, vocês vão perceber que a bexiga vai parecer uma uva passa dentro da geladeira. Porque o gás lá dentro da bexiga vai resfriar, então ele vai se movimentar com uma velocidade menor, as partículas dentro da bexiga vão se movimentar com uma velocidade menor, então isso vai fazer com que a bexiga fique mais murcha, né? E depois que você pega a bexiga que estava na geladeira e coloca de novo para fora, ela estufa porque o gás vai aquecer, né? E vai fazer pressão na borracha da bexiga novamente, né? E esse fenômeno ele é o mesmo da formação das estrelas. Se você tem uma nuvem de gás quente lá no espaço, o gás está muito agitado. A gravidade não consegue fazer esse gás colapsar e formar um caroço, um nódulo que vai dar origem a uma estrela, né? E se você esfria uma nuvem de gás, você consegue fazer com que isso aconteça. Ou você esfria, ou você aumenta muito a massa da nuvem de gás para que a gravidade seja muito grande e você começa a colapsar, mesmo com a nuvem de gás quente, digamos assim, né? Então, são essas as possibilidades. Bom, aí, né, quando a nuvem de gás colapsa e vai formando estrelas, ela forma, quando a temperatura da nuvem de gás atinge um valor para colapsar, ela não forma uma estrela, ela forma um monte de estrelas ao mesmo tempo. Então ela começa a se fragmentar inteira, né? E formar uma região que a gente chama de formação estelar. Então são nuvens de gás, assim, gigantescas, sim, né? Centenas de massas do Sol, assim, no mínimo, né? É uma coisa... Anos-luz de tamanho. Anos-luz de tamanho, são coisas gigantescas. E elas vão fazer esse efeito coletivamente, né? E ao redor, né, a gente, depois que um nódulo desse começa a se formar, ele vai naturalmente então começar a puxar o gás que está em volta com mais facilidade. Esse gás vai aquecendo lá o núcleo desse objeto que vai se formando, até que chega uma hora que esse núcleo fica tão quente que ele começa a produzir luz através da fusão nuclear, né? Aquele mesmo processo que aconteceu no começo do universo para formar o hélio, né, da nucleossíntese primordial. Só que a gente depois começa a fazer isso de maneira estável dentro das estrelas. E aí, nem todo gás desse envoltório que deu origem à estrela consegue cair nela. Uma parte continua girando em volta desse objeto, né? E depois vai se achatando, assim como um pizzaiolo faz a massa lá ao abrir, né? Vai se achatando e tal, e vai formando o disco protoplanetário, aquela poeirinha que vai girando em volta da estrela, vai colidindo uma com a outra e formando os objetos cada vez maiores. Então é assim que nascem, né, esses sistemas estelares e planetários a partir dessas grandes nuvens de gás. Aí, nesse caso que o senhor até mencionou, eu acho que é algo curioso, porque nesse tipo de nebulosa, né, no caso da nebulosa da Carina, surgem muitas estrelas até do tipo Wolf-Rayet, né, que são que têm ventos solares bastante poderosos, né, eles de fato ionizam muito a nuvem em torno dos seus arredores, né. Então, quer dizer que a massa dessa nebulosa num todo ainda garante que, apesar dessa ionização causada por essas grandes estrelas, né, que é bem comum dessa nebulosa, ainda continue tendo a formação. Sim, porque, olha só, você falou de uma estrela que emite muita radiação e joga assim até parte do material para fora, né?
A partir do momento que você criou um ponto numa nuvem de gás que era mais ou menos homogênea e que o gás começou a colapsar naquele ponto, depois que essa estrela acende, o vento de partículas dela vai afastar ou vai empurrar o gás na proximidade dela para uma região mais distante. Sim. Ao empurrar o gás, ela já criou, sem querer, uma região mais densa nessa própria nuvem de gás. Então você vai... É um gatilho, digamos assim, né? A partir do momento que você formou uma, já era, vai formar um montão. Nossa, caramba, que interessante. Essa dinâmica de formação de estrelas, ela é mais complexa, mais agitada, assim, mais animada do que a gente consegue imaginar, né? Porque parece que tudo acontece tão devagar, tão grande, tão lento no universo, que é tudo com meio certeza. simples demais, mas não, né? Tem toda essa dinâmica. O triste é que, assim, não dá pra ninguém esperar uma estrela nascer, assim, é um processo que demora centenas de milhares, até milhões de anos, né? A gente olha para o céu e a gente tem instantes, né? Então a gente tem duas formas de estudar isso. A primeira é através de observações. Você pode olhar para diferentes regiões que estão em processos ou mais adiantados ou mais atrasados em relação a isso. Então a natureza dá para a gente na astronomia uma espécie de livro com as páginas fora de ordem. E cabe a você colocar as páginas na ordem certa para entender o que está acontecendo e se aquela história faz algum sentido. A outra forma é através de um computador. A gente conhece as leis da natureza, consegue ver o que está acontecendo, então a gente vai colocar num programa de computador as condições que a gente está medindo daquela nuvem para saber se rodar aí com um tempo avançado, né, uma simulação que a gente consegue avançar um tempo rapidamente ao longo de milhares de anos e milhões de anos, se forma a mesma coisa. Por sorte, tudo isso que eu falei para vocês tem as duas coisas convergindo, né? Tanto a formação pela física, pelos modelos que a gente tem, como as observações que coincidem muito bem com esses processos todos. E qual que é o papel do James Webb? Qual foi ou qual vai ser ainda o papel do JWST no estudo desses fenômenos, no fenômeno da reionização, da formação de planetas, na formação de estrelas? Olha, eu, assim, especificamente, assim, eu não consigo dizer o que a gente vai conseguir revolucionar, mas certamente muito do que é possível fazer, por exemplo, de identificação de planetas ao redor de outras estrelas, de quebrar cada vez mais o recorde da galáxia mais distante que foi observada, né? Tudo isso vai ser possível. Infelizmente, assim, a gente não tem muita esperança de identificar planetas ao redor de estrelas muito antigas, essas do começo do universo, porque a gente não tem tecnologia nenhuma para isso. Mesmo esse telescópio novo, espacial e tal, ele não vai conseguir fazer algo desse tipo. Mas talvez, né, a gente consiga pela primeira vez observar uma dessas primeiras estrelas, né, que surgiu quando o universo era muito diferente do que ele é hoje, com uma composição química diferente. E o que é mais esperado, eu diria, o que é mais desafiador, é que dentro da faixa de observação do JWST, a gente espera finalmente conseguir medir elementos químicos na atmosfera de planetas, né, que são parecidos com a Terra. Então hoje o que a gente consegue fazer é identificar um planeta porque ele está passando na frente da estrela e a gente percebe que o brilho da estrela diminuiu num determinado tempo, acontece com uma periodicidade e tal, né? E com isso a gente tem noção do período do planeta e mais ou menos o tamanho que ele tem que ter para fazer esse efeito, né, passando na frente da estrela, quanto que ele vai barrar de luz da estrela do que a gente está vendo. E aí, quando a gente identifica um planeta desse tipo, que é muito comum essa técnica, outros tipos de telescópio apontam para essa estrela para medir a variação de velocidade radial que ela tem, ou seja, a variação de velocidade que está na linha de observação. Porque se o planeta passa na frente da estrela, ele vai passar atrás também, ele vai girar ao redor da estrela nessa direção que a gente está olhando, né? A estrela, ela vai se movimentar pouco por conta desse puxão gravitacional do planeta, mas vai se movimentar. E se vai se movimentar, a gente consegue medir. E com isso a gente sabe a massa do planeta. Então se a gente sabia a distância, o período e o tamanho do planeta, e agora a gente sabe a massa, a gente tem a densidade. E com isso a gente consegue dizer, um planeta parecido com a Terra, ou um planeta parecido com Júpiter. Tendo o tamanho e a massa, né, a gente calcula a densidade. E isso é o que a gente consegue fazer até hoje. Então, quando falam aí, olha, identificamos um planeta parecido com a Terra, né?
a gente sabe que ele está ali girando ao redor da estrela e tem uma densidade parecida com a do nosso. Sabe a distância, Sabe a mas distância. infelizmente não temos muitos detalhes sobre a composição. Exato, química, né? até agora. Mas qual que é o segredo, né? Se a gente tiver uma chance de analisar a luz de forma muito precisa dessa estrela, né? E a gente conseguir quebrar essa luz dela, da estrela, em várias cores, para analisar essas cores em detalhes, a gente tem acesso à composição química dela, né? Da estrela. Essa é uma forma de estudo que a gente chama de espectroscopia, que é quebrar a luz branca, que vem a princípio de um objeto, né, ou esbranquiçada, para ver todas as tonalidades em detalhes, né? Isso porque cada elemento, cada material emite Uma cor específica, assim. um conjunto de cores específicas. Exatamente. Então não tem dois elementos químicos que têm a mesma assinatura de cores. É como se fosse um código de barras colorido, né? Cada elemento químico tem o seu, e o que é muito bom na natureza é que elementos químicos ionizados ou que tenham nêutrons, né, ligados no núcleo, também não têm a mesma assinatura em relação aos elementos nos seus estados naturais, digamos assim. Então a assinatura espectroscópica é bem característica mesmo. Sim. Coloca um nêutron a mais ali já muda completamente a estrutura. E você também consegue observar assinaturas de moléculas sendo diferentes da assinatura dos elementos isolados. Então, por exemplo, a água, que é formada lá por 2 hidrogênios e um oxigênio. Se você olhar a assinatura colorida dela na espectroscopia, ela é completamente diferente da soma da assinatura do hidrogênio com a do oxigênio. Então, ainda bem que a natureza ajudou a gente a entender alguma coisa do céu sem precisar ir até lá, que eu morro de medo de altura, não ia dar para fazer isso daqui, assim, né? Mas enfim, aí o ponto é, né? Se a gente consegue, então, com uma espectroscopia muito precisa, que o JWST vai fornecer, se você consegue quebrar essa luz e ver esses detalhes de cada cor que está sendo mandada para a gente consegue fazer uma brincadeira que é a seguinte: você observa essa estrela sem o planeta passar na frente, e depois você observa de novo quando o planeta está passando na frente dela para o nosso ponto de observação. E aí o que acontece? Além de ver os elementos químicos da estrela, você vai ver a luz passando também pela atmosfera desse planeta, se houver uma atmosfera. Então você compara a composição química da estrela com a composição química que você tem observando, né, aquela estrela durante o trânsito do planeta. E aí você vai conseguir saber, olha, identificamos ali, por exemplo, ozônio, né, oxigênio, gás carbônico e tal, em proporções parecidas com o que a gente tem na atmosfera da Terra. Opa, pode ser então que esse planeta seja realmente, então, muito parecido com a Terra, né? Então, o JWST, ele vai ajudar a gente nessa questão fundamental, a observar estrelas e sistemas planetários, né? Talvez ele dê a resposta se a gente tem um outro mundo aí que possa ter vida ou não. E pela abundância de alguns elementos químicos que a gente pode observar, né? Como o próprio oxigênio da atmosfera, né? No caso, é um produto da vida, então já poderia ser até uma bioassinatura. Né? Pois é, aí a gente entrou num assunto delicado, né? Que eu entendo uma parte da astronomia, da astrofísica estelar. O pessoal da astrobiologia, né, lida com isso no cotidiano, digamos assim, alguns desses profissionais, e eles tentam manter o pé no chão, né? Porque o oxigênio ele é produzido na Terra por conta da existência de vida, né? A vida que surgiu nos oceanos jogou o oxigênio na atmosfera ao longo de muito tempo, e depois disso a vida saiu do oceano e conseguiu chegar na superfície para conseguir usar esse oxigênio. No caso, o gás oxigênio. O gás oxigênio, não um elemento químico, né? A molécula de O2. Por exemplo, pode ter o gás carbônico na atmosfera que tem... Pois é, que a gente... Exatamente. Está falando do gás oxigênio. Mas aí que tá, para a astrobiologia, olha, é muito interessante que tenha oxigênio, né? Mas o oxigênio por si só, existem outros fenômenos naturais que podem formar oxigênio, então você tem que ter cuidado na hora de analisar. Talvez, assim, observar o complexo todo da atmosfera da Terra em outro planeta, olha, aí já é mais... Para falar que não tem chance de ter vida lá é difícil, né? Mas só oxigênio, aí você pode até arrumar alguma outra explicação. Entendo. Aí nesse caso, seria parecido com aquele dilema que ficou com os dados da fosfina em Vênus. Pois é. Que
muitos atribuíram a formação através de alguma interação orgânica, né? Uhum. Mas só que, na verdade, existem alguns outros fenômenos físicos, assim, naturais que não necessariamente é produto de seres vivos para poder ter a presença daquele composto. Sim, sim. E aí o trabalho depois foi revisado, né? E o pessoal descobriu que tinha alguns problemas também, além da identificação, não sei a forma como eles identificaram na quantidade também, tinha algum problema lá na metodologia, né? Pô, isso é um problema, assim, eu fico até triste, porque às vezes a gente chama muita atenção quando faz uma descoberta, né? Mas aí a contrapartida, às vezes, do que não dá certo, não ganha tanta repercussão, sabe? E uma coisa muito comum na astronomia, assim, não faz tanto tempo, né, que falaram que ia ter um nono planeta no sistema solar. Não, porque tem uma grande chance, olha só, os estudos mostram que para contrabalançar esses objetos que estão desse lado, um planeta tem que estar ali e tal, né? É bem antiga também. Né? Aí, mas ganhou uma atenção recente, porque a forma como analisaram alguns objetos no sistema solar dava a entender. Só que qual que é o problema, digamos assim, né, entre aspas, desse tipo de ideia, né? Quanto mais você afirma uma coisa forte, mais você às vezes dá condições de você testar ela, né? Então o pessoal foi atrás da região onde deveria ter esse planeta, varreram todo o céu daquela região e tal, né? E não encontraram absolutamente nada. Falou, esses dados aí, eles não podem indicar e tal, mas a gente não está observando o planeta. E depois que pegam assim os dados, então revêem o estudo e tal, e falam, não, ok que você pode chegar a essa conclusão, mas você também pode chegar na conclusão de que isso daqui é um fenômeno diferente, que esses objetos foram parar de um lado, não porque tem um objeto forçando eles a estarem ali, mas porque você observou muito mais essa região do céu do que outras. Se você observar tanto outras regiões do céu, talvez você encontre esse mesmo tipo de coisa em várias regiões e tal, né? Então, é complicado. Agora, a não confirmação, ou os trabalhos que vieram depois, falando, olha, esse nono planeta não existe, eles não aparecem para as pessoas, entende? Uhum. E, infelizmente, é assim, né? Às vezes a gente dá uns tiros na água, mas é parte do processo científico, né? Sim, sim, verdade. Nessa questão assim, da observação de planetas, até mesmo no sistema solar, né? Como a gente já conversou aqui, que é um telescópio especializado ali no finzinho do visível para o infravermelho, né? Então ele consegue observar bem objetos mais frios. Uhum. Né? Então, por uma busca de um objeto como esse, o James Webb traria inovações, né? Traria novas possibilidades? Assim, por exemplo, até a gente consegue ver isso com algumas fotos que saíram, acho que de divulgação, não sei nem se foi algum artigo científico ou foi só uma foto de divulgação recentemente de um dos planetas gigantes, acho que foi de Netuno, sim, né? Sim. E você consegue perceber como ele é sensível a esse tipo de luz, que você pega a imagem do JWST comparado de Netuno, né, comparado com a imagem do Hubble, né? E, pô, nem se compara uma coisa com a outra. Tudo bem, o JWST é maior, consegue ter uma resolução e tal, mas uma resolução melhor, mas ele também é mais sensível à luz e foi desenhado para ver esse tipo de luz que está vindo desses objetos frios. Então você consegue ver detalhes da atmosfera desses planetas e das luas desses planetas sem precisar ir até lá, às vezes, né? Gabriel, a gente estava conversando esses dias sobre a tecnologia envolvida no James Webb, né? Como é que ele funciona? Você pode falar um pouco disso pra gente? O senhor lembra quando a gente conversou um pouco, naquela época, quando eu fui fazer a palestra para a Escola da Física? Uhum. Pois então, eu creio que o que o Matheus esteja perguntando é sobre os 4 equipamentos principais, né? Tem os 2 imaginadores e os espectroscópios, né? Aí, assim, eu não sei exatamente o que podemos aprofundar no momento aqui, porque o professor já explicou um pouco sobre espectroscopia. O senhor tem algum outro detalhe que o senhor acha que seja relevante para poder se aprofundar no nosso... Bom, do que a gente comentou a respeito das observações desses telescópios espaciais, a gente consegue fazer com os telescópios 2 tipos de estudos relacionados à luz. Ou você mede a luz diretamente, ou seja, você tira uma foto mesmo do objeto que está lá apontado no telescópio, né?
E esse tipo de estudo, ele se chama fotometria, você mede a quantidade de luz, está vindo diretamente até o detector, né? Ou você faz com que a luz seja dispersa e você consiga ver aquela luz em detalhes, né, quebrando ela num espectro, e aí é o que a gente chama de espectroscopia. Ambos precisam de muito esforço de quem vai observar para conseguir tomar um dado de verdade, né? Quando você vai fazer uma observação do céu de maneira direta, tem muito erro e muita coisa que pode atrapalhar a sua observação. E outro detalhe importante, as câmeras usadas na astronomia, que são câmeras de última geração, assim, né, de qualidade e tal, que não são nem de perto parecidas com as câmeras que tem no celular da gente hoje, que são boas, né, por mais que você tenha um celular aí topo de linha e tudo mais, ele não tem uma sensibilidade tão boa quanto as câmeras que a gente usa nos telescópios. E a gente não tem o costume de fazer fotos coloridas por natureza. Então essas imagens que vocês observam às vezes, né, que saem na TV, ela é a composição de imagens que foram tiradas com diferentes filtros coloridos. E esse é a chave, né? Porque o nosso detector ele é feito para pegar a luz, não importa qual seja. Então, se você quiser medir o quanto chega de uma radiação numa foto direta, você precisa construir um filtro especial que só deixe passar aquele tipo de luz que você quer fotografar. Então, as imagens coloridas do JWST e do Hubble e tal, elas são feitas com várias fotos diferentes na mesma região, né, com filtros colocados, né, para deixar passar a luz verde, a luz vermelha, a luz azul, enfim, para depois compor as três e fazer uma imagem colorida, né? E isso é importantíssimo, porque mesmo dentro da faixa do infravermelho, às vezes você quer observar um comprimento de onda numa foto. Aquele comprimento de onda que mostra para você estrelas jovens ionizando nuvens de gás que estão próximas, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então você vai, né, colocar um instrumento para selecionar somente essa luz, para ver, por exemplo, numa foto de uma nuvem de gás gigantesca, onde é aquele fenômeno que você está querendo observar, onde ele está acontecendo de fato, né? Uhum. Então, isso é muito importante, assim, isso é feito no cotidiano, né? E não é feito nas fotos de divulgação. Uhum. A gente vê as fotos coloridas, acho tudo muito bonito, né? Mas de verdade, lá no cotidiano e tal, a pessoa quer medir ou não alguma coisa. Então, ela faz de tudo para isolar aquele fenômeno, né? Para conseguir fazer aquele dado ter mais qualidade. Não só na fotometria, como também na espectroscopia. Você tem que selecionar puramente aquele objeto que você quer observar para dispersar a luz dele. Se você faz a luz dispersar de uma grande quantidade de objetos que estão no céu, você vai colocar uma coisa interpolando, assim, né, interferindo na outra, né? Então você tem que ser muito preciso, tem que selecionar somente aquele objeto, fazer a luz dele passar e tal. E isso é o trabalho do cotidiano, né? Então, ele tem detectores diferentes para dar conta de estudos diferentes, e a espectroscopia também ela é maleável dentro do que ele consegue observar naquele comprimento de onda, lá naquela faixa de luz. Eu acho, assim, uma das coisas que mais chama a atenção é sobre o esforço, né, assim, toda a tecnologia empregada para o resfriamento dos equipamentos. Uhum. Né? Isso é bem diretamente ligado a faixa do espectro eletromagnético que ele observa, certo? Sim, porque olha só, quando você tira uma foto com o seu celular, a sua câmera está numa determinada temperatura, né? O fato da câmera estar com aquele material dela, o detector, a carcaça da câmera numa determinada temperatura, que não é baixa, né? Já vai fazer com que esses materiais emitam luz infravermelha. Já tem um ruído ali, né? Então, tanto em telescópio espacial como em telescópio terrestre, você precisa fazer com que esse equipamento esteja resfriado. Então, no telescópio espacial, geralmente tem escudo para proteger os detectores e tal, né? Porque o espaço por si só já é frio, então você não se preocupa tanto com o resfriamento. Mas você se preocupa com ele não esquentar por conta da luz do Sol. Aqui na superfície da Terra, a gente tem que colocar o detector numa câmara a vácuo, resfriar esse ambiente o máximo que você conseguir, mesmo assim, aí coloca nitrogênio líquido e outras coisas assim ainda bem poderosas que vão resfriar ele até uns menos 100 graus assim, Celsius, e você consegue tirar uma foto com mais precisão, porque se o detector estiver aquecido, ele por si só já vai produzir luz no ruído de fundo, né? Então você já vai ter um ponto zero de ruído de luz lá que não é o que você deseja. Então você quer tirar foto de um objeto que é fraquinho, brilhando no céu,
Se a câmera que você está fotografando estiver quente, a foto nem vai aparecer. É como se a gente estivesse tirando foto no nosso celular e o nosso celular estivesse brilhando, né? Exatamente, exatamente. Não adianta nada você querer fotografar uma coisa no escuro com a luz acesa. Não vai dar certo. Então, o caso seria o resfriamento ativo, né, que o senhor tinha mencionado, né, porque a estrutura do James Webb tem dois sistemas de resfriamento passivo, que é os escudos, né, que é basicamente aquelas folhas estendidas, parece uma vela, né, na parte da frente. Isso ajuda a proteger o equipamento da luz direta do sol, correto? Né, Uhum. E a partir daí tem alguns equipamentos que funcionam em determinadas temperaturas abaixo de 0 Celsius, né, que a gente está acostumado na unidade. Na área científica é mais como a gente se referir pela temperatura absoluta de Kelvin, né, mas enfim. Uhum. E o equipamento mais refrigerado de todos eles é o MIRI, né, que é o espectrômetro do infravermelho médio, correto, professor? Eu acredito que sim. Sim, no caso. Uhum. Eu não sei dizer a qual temperatura os dois chegam, mas eu confio na sua lição de casa, já que você até deu palestra sobre isso. Beleza. Assim, então, quanto maior o comprimento de onda, maior o refrigeramento para tentar... Ah, entendo. Sim, é necessário, porque a temperatura do objeto, assim, por exemplo, quanto mais fria, ele vai emitir ainda mais alguma coisa, né? E se você vai ter uma temperatura cada vez mais baixa, você vai ter uma emissão de luz cada vez mais no infravermelho, até chegando lá para o rádio e tal, né? Então, se você precisa observar numa faixa de comprimento de onda e o JWST consegue fazer isso para o infravermelho, né, expandido, digamos assim, né, mais para a região ainda mais vermelha do infravermelho, né? Você precisa garantir que o instrumento não vai atrapalhar. Então você precisa resfriar mais o instrumento do que a temperatura daqueles objetos que você quer medir, senão não vai dar certo. É apenas 10 graus acima do zero absoluto. É uma coisa assustadora de menos 263 graus Celsius, né? Em torno disso mesmo. Então, no caso, parte importante desses telescópios espaciais e do James Webb principalmente é o sistema de resfriamento, né? Mas sim, também o que não pode faltar no telescópio que são os espelhos, por exemplo. No caso, aqueles favos de mel que tem no James Webb, né? Sim, é porque foi o maior telescópio já colocado no espaço até então, né, professor? Então, até mesmo a estrutura segmentada era bem necessária porque não tinha nenhum veículo que poderia levar um espelho daquele tamanho aberto. Qual que é o tamanho do espelho? Você lembra? 6 metros. 6 metros de diâmetro. Com todos os 18 segmentos. São 18 pedaços, 18 hexágonos, né? Ou favos de mel ali, que formam um espelho grandão, então. Sim. Aí, além disso, tem a vantagem de que, não sei se você perdeu um dos segmentos, que foi quase o que aconteceu com aquele impacto do meteorito, né, professor? Você ainda pode reaproveitar com qualidade o funcionamento dos outros. Exato. Seria uma situação parecida com... nossa, agora me fugiu o termo, mas é o que eles utilizaram para poder fazer a observação do buraco negro. Eles juntaram os dados de vários telescópios para montar uma imagem? Não, nesse caso é diferente, não é interferometria que está sendo feito, né? Esse caso que você está comentando, você observa a mesma fonte com 2 telescópios extremamente separados, né? E depois de você conseguir sincronizar aquele sinal, de ver que o objeto está realmente emitindo aquela luz naquele instante, exatamente nos 2 telescópios, você consegue fazer uma espécie de triangulação e melhorar a sua resolução de onde aquela luz está vindo no céu, né? Então, você acaba criando indiretamente um telescópio que tem o diâmetro equivalente à distância entre esses 2 telescópios, né? Agora, para isso acontecer, você precisa conhecer a distância entre os 2 telescópios com uma precisão melhor que o comprimento de onda que você está observando. Então, não dá para fazer com luz visível.
porque você não consegue medir a distância entre dois telescópios na superfície da Terra com precisão em Angstrom, por exemplo, né? Então, por isso é feito com onda de rádio, que daí você tem um comprimento de onda maior e dá para fazer. O Angstrom é da ordem de... Um Angstrom é 1 a menos 10 metros, né? Exatamente. A onda de rádio tem um comprimento na ordem de metros já. Uhum. Então, dá para medir distâncias da Terra na ordem de metros. Exatamente, centímetro, até milímetro você consegue, mas fazer isso para luz visível não dá, não. O comprimento do infravermelho médio ainda é muito curtinho, né, para isso. Uhum, também. Mas aí no caso do JWST, a ideia é que ele funcione como um telescópio só, por mais que ele tenha vários segmentos, né? Então, você tem a dificuldade de alinhar cada setor daquele espelho para ele jogar a luz no mesmo ponto de foco, né? Então, se um objeto perfurou lá um dos segmentos, o que eles vão fazer é tirar esse espelho do caminho, vão fazer ele refletir luz para uma outra região, se ele estiver realmente atrapalhando, né? Pelo que eu entendi, é basicamente um sistema de correção computadorizada mesmo. Né? No caso, eles recebem os dados e fazem um ajuste para que aquele defeito óptico, né, daquele segmento não atrapalhe o resto dos dados. Sim. Né? E, assim, puxando para algo talvez um pouquinho mais tangível para o cotidiano de alguém que tenha pelo menos algum tipo de contato com o telescópio, né? Não, assim, a ideia do uso dos espelhos é semelhante com o telescópio newtoniano que temos aqui do lado, né? Só a diferença é, vamos dizer, a escala e a montagem, né? No caso, o senhor tinha mesmo falado sobre mirar em um determinado ponto. Esse ponto é um espelho secundário que fica estendido na frente. A diferença em relação a esse é que enquanto o foco fica virado para o lado, né? O espelho secundário envia para o equipamento que está no interior do espelho primário. Né? Então, sim. Então, no caso, o que o James Webb tem um espelho dourado, né? E tem uma anteninha para frente, né? É como se fosse uma antena parabólica, assim, parece. Isso, então esses espelhos, os hexágonos, no caso, eles captam a luz primeiro e depois refletem a luz para aquele ponto lá na frente. É isso que ele faz. Sim, exatamente. Aí desse ponto vai de volta para o meio do espelho primário. Na parte de trás lá tem os 4 principais equipamentos que vai analisar aquela luz. Entendo. Então, no caso, hoje em dia ele tem 17 espelhos primários, mandando sinal para o espelho secundário lá na frente, que reflete de volta para o detector do meio. Exatamente. Agora, a gente separou, né, no caso, um momento que, se o senhor quiser explicar um pouco mais da sua linha de pesquisa. Não, tranquilo. Bom, aproveito aí, agradeço esse espaço para os patrocinadores, né? Enquanto vocês não tiverem aí o apoio de alguma marca de importância, a gente fala sobre o nosso trabalho, não tem problema. Né? Não vai ter o mesmo apelo, né? Ninguém vai ter a vontade de abrir a geladeira comigo falando, mas enfim, não tem problema. Bom, a arqueologia galáctica, né? Ela tem esse nome, é um nome carinhoso. Não existe uma área de pesquisa oficialmente chamada de arqueologia galáctica, né? Mas é uma área interdisciplinar, digamos assim. Para você fazer arqueologia galáctica, você precisa ou conhecer muitas áreas do conhecimento ou reunir pessoas que conheçam muitas áreas do conhecimento. O que é mais ou menos o que a gente faz hoje, porque não dá certo. A gente tem uma formação muito específica a respeito de alguma técnica, algum tipo de fenômeno, né? Então você precisa compor pessoas de diferentes áreas que vão se unir e vão observar ou vão tentar estudar de alguma maneira o que aconteceu na nossa galáxia para ela aparentar a forma que ela tem hoje, para explicar como é que foi o processo de formação dela, né? E aí você pode fazer isso através de simulações, você pode tentar pegar o começo do universo e evoluir as nuvens de gás até formar estruturas e ver se você consegue representar a formação de uma galáxia da porte da nossa, né? Como a gente tem hoje.
ou você pode ir pelo outro lado, né? Eu vou tentar observar os objetos que estão aí na nossa galáxia e saber se eles conseguem dizer alguma coisa a respeito do passado. E, para descobrir alguma coisa a respeito disso, a gente tem que pegar as estrelas mais velhas. Porque as estrelas que nasceram agora das nuvens de gás que a gente estava comentando agora há pouco, elas acabaram de se formar ali daquela nuvem de gás, tá no disco da galáxia, né? Tá ali uma nuvem de gás, tem uma composição química já bem diferente do que era a composição química do começo do universo. Então, isso já dá uma ideia pra gente do que a gente teria que fazer. Então, na parte observacional da arqueologia galáctica, a gente devota o nosso tempo, né, no nosso grupo de trabalho, a tentar identificar aquelas estrelas que tenham um enriquecimento químico cada vez mais pobre. Por quê? Porque se as estrelas elas são responsáveis por fundir os elementos químicos no núcleo delas, ou seja, se elas brilham porque elas transformam o hidrogênio em hélio, depois o hélio em carbono, depois o carbono em outros elementos e assim por diante, né? Quer dizer que as primeiras estrelas que surgiram, que nasceram da composição química primordial do universo, que era puramente hidrogênio e hélio, elas têm um aspecto químico bem diferente das estrelas que existem hoje. E com o passar do tempo, né, as primeiras estrelas que existiram, elas explodiram depois de brilhar por muito tempo, então elas acabaram jogando para o espaço elementos químicos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio, que se espalharam e formaram novas nuvens de gás depois. Então, quando a gente olha para as estrelas e para o espectro das estrelas e consegue medir os elementos químicos, a graça é ver, né, na arqueologia galáctica, aquelas estrelas que têm uma composição química cada vez mais primitiva, que sejam cada vez mais pobres em elementos químicos mais pesados do que o hélio, né? Que na astronomia a gente dá uma generalizada, digamos assim, né? Eu sei que os químicos vão morrer do coração com o que eu vou falar, mas a gente costuma falar assim, que existe hidrogênio, hélio e os metais. Porque se as estrelas formaram tudo, né? Então a gente generaliza, né? Claro que cada elemento tem a sua propriedade, né? Existem diferentes tipos de classes e famílias de elementos, mas do ponto de vista astrofísico, de uma maneira bem genérica, dá para fazer essa brincadeira, né? Porque hoje, por exemplo, no começo do universo era 76% hidrogênio, 24% hélio. Hoje é 75% hidrogênio, 24% hélio e 1% do resto. Então, assim, claro que tem toda uma variedade de elementos nesse resto, nesse 1%. Mas pra gente, a gente sabe que eles vieram de um objeto em comum, esses objetos são as estrelas. Então a gente olha para o céu e a gente busca estrelas mais velhas, a princípio, aquelas que são as mais pobres em metais, para entender, né, esse passado de formação, o que aconteceu por aqui. Então, dentro do nosso grupo, eu faço parte de observação, assim, eu faço a parte de varredura e triagem inicial desses objetos. Tem gente depois que se concentra em fazer a observação dos melhores candidatos a estrelas super pobres em metais, para ver elementos químicos, né, mais precisos e mais elementos químicos da tabela periódica. Tem gente no grupo de pesquisa que se preocupa com a parte dinâmica, né, então a pessoa vai olhar para o movimento daquelas estrelas, vai colocar ela sobre a ação de um potencial gravitacional da nossa galáxia e vai ver onde aquela estrela está se movimentando ao redor do centro da galáxia. E aí você começa a linkar coisas químicas com dinâmica e cinemática, digamos assim, né? Você vê populações de estrelas que têm uma composição química parecida e que também têm movimentos parecidos. E depois que você vai conseguindo destrinchar esses fenômenos, você começa a perceber que a nossa galáxia, na verdade, é um processo que é um ambiente que está em formação até hoje. Existem dezenas de correntes de estrelas que foram identificadas na nossa galáxia, que foram oriundas de galáxias menores que foram destruídas pela nossa, né? Então você consegue ver a assinatura química de cada uma delas e a assinatura dinâmica, digamos assim, e começar a separar esses objetos. E hoje, por exemplo, né, o famoso halo da nossa galáxia, não sei se já ouviram essa palavra alguma vez. O halo é uma componente da galáxia que é a maior de todas, né? Porque ele é aquela névoa de estrelas que está ao redor do centro da galáxia e que tem estrelas girando em todas as direções ao redor do núcleo. Não está só contido num disco, né? Então, esse halo galáctico, quase que todo ele, pelo menos a parte mais interna dele, veio de uma galáxia só, que bateu com a nossa há uns 10 bilhões de anos atrás e formou toda essa estrutura, né? O halo é por exemplo, tem aquelas fotos do Hubble que ele tinha uma foto de perfil das galáxias, e aí tem uma nuvenzinha assim na parte de cima e na parte de baixo. Aquilo é o halo? Ah,
Sim, mais ou menos, assim, mas aqui lá você está vendo, por exemplo, o núcleo da galáxia, né, que a gente chama de bojo, a parte central. O halo é aquela luz que vai se esmaecendo, assim, que você praticamente não vê, mas é uma aura iluminada, de certa forma, assim, de fundo, assim, ao redor da galáxia, né? Só para você ter uma ideia, apesar de ser o maior componente da galáxia, porque ele vai mais longe do que o disco, ele tem somente a parte estelar do halo, digamos assim, né? A parte de matéria que a gente consegue ver. Ele tem somente 1% da massa da galáxia. Então, a cada 100 estrelas da nossa galáxia, uma está no halo. É pouco denso, é pouco massivo, mas extremamente importante se a gente quiser entender como que a nossa galáxia se formou. Porque é ali que os objetos que não vieram da nossa galáxia foram parar, digamos assim, né? Então faz sentido, né? Já que na colisão entre galáxias, é muito difícil a galáxia que está colidindo com a nossa fazer isso na mesma direção do disco galáctico, né? Então ela pode fazer isso em outra direção. E aí essas estrelas que vieram nessa direção transversal, digamos assim, elas ficam circulando em todas as direções, né? Não só no paralelo ao disco. Sim, sim. Pois é, então se uma galáxia bateu com o seu... Imagina que fosse uma galáxia espiral, mas não precisa ser galáxia espiral, tá? Mas ela bateu num sentido de, digamos assim, de movimento perpendicular ao disco, você vai ver até hoje, por mais que isso tenha acontecido há bilhões de anos atrás, você ainda vê resquícios de um movimento preferencial nesse sentido, assim, de uma coisa perpendicular ao disco da galáxia, sabe? Então, é possível de voltar no tempo, né, e a gente conseguir perceber há quanto tempo isso aconteceu, porque você não tem... Depois que a galáxia foi destruída pela nossa, parou a formação estelar daquela galáxia, né? Então, o gás que tinha dela caiu na nossa, veio parar com o tempo, né, ele foi decantando no disco da nossa galáxia, se misturou com o disco da nossa galáxia, mas as estrelas reteram esse movimento. Então, o que acontece é que você olha para a idade dessas estrelas, depois que você isola somente as estrelas que fazem esse movimento, você consegue medir aquela população, falar assim, nossa, eu estou vendo aqui qual que é a idade desses objetos, né? Então, você pelo menos tem um vínculo, fala assim, ó, a idade máxima que eu tiver aqui, a idade mais jovem de um objeto dessa componente, deve ser pelo menos um limite superior para o impacto que ela teve aqui, né? Porque parou a formação de estrelas e ficou somente os objetos que existiam nela girando em torno da nossa galáxia. Aí tornando o halo galáctico uma região preferencial para as observações Com certeza. da área de pesquisa. Exatamente. Aí, indo nessa linha da pesquisa do senhor, é porque estrelas de grande massa, elas têm uma duração bem pequena, né? E provavelmente a primeira população de estrelas do universo era predominantemente desse tipo de estrela extremamente massiva. Sim. Mas assim, quais seriam as chances assim, de uma estrela com um período de vida prolongado ter se formado naquela época? Ou realmente é algo tão... é uma chance tão baixa que nem vale a pena considerar que existia, tipo, uma anã vermelha que tenha surgido naquela época? Pois é. É difícil, assim, porque você tem condições físicas no começo do universo que te dão preferencialmente um limite para essa massa das primeiras estrelas, né? Então, se você espera o universo chegar naquela temperatura para que ele tenha a formação das primeiras estrelas, todos os modelos que a gente tem indicam que essas primeiras estrelas deveriam ter, assim, em torno de 100 massas solares. Aí, quem que dá vínculo para ver se esse fenômeno realmente aconteceu? Novamente, a arqueologia galáctica. Você pega as estrelas que são mais pobres em metais e aquelas que são muito, mas muito pobres em metais, que têm, assim, 1 milhão de vezes menos ferro do que o Sol tem, por exemplo, né? Devem ter provavelmente vindo da primeira geração de estrelas, né? Então, o que acontece? Quando você observa um objeto desse, você consegue ir nos modelos e pegar aquele modelo que explique a composição química da estrela que você está observando hoje, que seria da segunda geração, né? Qual que devia ser a estrela, que massa ela deveria ter para representar, depois que ela explodisse, uma nova estrela, que é aquela que a gente está vendo hoje, depois que essa nuvem de gás, depois que a estrela explodiu, dessa primeira geração, e jogou para o universo os elementos químicos que ela produziu, né, que não são mais os primeiros elementos químicos do universo.
qual que deve ser esse tipo de estrela para explicar a abundância química dessa segunda geração super pobre que a gente está observando hoje. Ok, então, depois que a gente pega uma estrela dessa e vai olhar para a composição química dela, a gente consegue dizer, então, qual que deveria ser a massa dessa primeira estrela para explicar a composição química da próxima. Porque se a estrela teve 100 massas solares, no final da vida ela vai morrer de um determinado jeito. Ela vai explodir de um determinado jeito, produzir elementos de um determinado tipo mais do que o outro. Se ela tiver menos massa, sei lá, 30 massas solares, ela vai ter uma explosão diferente. Talvez ela forme numa proporção diferente os elementos químicos, né? Então, com isso, a gente consegue ir nos modelos e pegar aquele, olha, para explicar essa estrela aqui da forma como a gente tem hoje, era necessário que a primeira geração de estrelas tenha formado uma estrela aqui de 25 massas solares. E aí, respondendo a sua pergunta assim, né, a gente até hoje não tem observado nenhuma estrela que, primeiro, seja livre completamente de elementos químicos mais pesados, né? Todas elas têm alguma composição química dos elementos mais pesados do que o hélio na tabela periódica. E mesmo essa, né, estrela que é a mais pobre conhecida e tal, mesmo a estrela que tenha lá, não sei, pelo menos aí 100 milhões de vezes menos ferro do que o Sol tem, é possível de ser explicada com uma estrela que surge lá no começo do universo de umas 30 massas solares, né? Mas aí, só para finalizar, isso comprova que não existiram estrelas que nem a que você falou, assim, né? Que são anãs vermelhas que podem viver 1 trilhão de anos? Não. A falta de evidências não é a prova da ausência, né? Agora, o difícil, né, é que a gente tem um limite. A gente fala o seguinte, assim, olha, para confirmar ou não essa ideia, a gente precisa observar um certo número de estrelas. A gente precisa ter observação de espectroscopia de alta resolução, vou chutar um número assim, tipo, para 100 milhões de objetos. Porque em 100 milhões de objetos você não conseguiu pegar nenhuma que seja realmente assim livre de metais mais pesados, né? Aí a gente começa a falar que, pô, a nossa amostragem já é boa o suficiente, já meio que dá para começar a ter um terreno firme de falar que essas primeiras estrelas de fato não foram de baixa massa, né? Mas por enquanto, né, estamos nessa dúvida. Aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, talvez até mesmo fazendo um gancho com descobertas recentes do Hubble e do próprio JWST, tem aquele uso das lentes gravitacionais que conseguiram identificar de forma isolada estrelas, né? Porque tem essa questão, né? Tipo, a gente observa galáxias, é muito complicado conseguir fazer um estudo de uma única estrela, né? A gente geralmente estuda a galáxia como um todo. Isso. Mas parece que tem algumas situações bem específicas que daria para poder ver, através das lentes gravitacionais, dados assim de uma estrela, né? Que é o caso que foi até batizada de Earendel. Um tempo atrás, assim, aí vem a pergunta, assim, uma estrela como essa teria a chance da gente estar observando essa primeira população? Sim, e isso daí é de muito interesse, porque você vai conseguir dizer qual que era, talvez, o intervalo não exatamente, porque medir massa de uma estrela é uma das coisas mais difíceis que tem, mas você vai conseguir dar um limite, um chute para esse valor e vai conseguir ver se de verdade é um objeto que era bem massivo ou não, né? No caso, eu vou te dizer que para conseguir fazer isso, como foi feito e tal, obrigatoriamente tem que ser uma estrela muito massiva, porque senão ela não seria tão brilhante a ponto de ser vista atrás de uma galáxia que é uma das mais distantes que a gente conseguiu ver do universo, né? Então, sim, é uma das coisas que o JWST vai conseguir dizer pra gente, né? E se conseguir fazer espectroscopia, eu acho que é possível fazer espectroscopia da luz desse objeto, né? A gente vai ter informação se é realmente uma estrela que não tem elementos químicos, né? E o que é bem interessante é que você consegue, talvez, até descobrir se ela for uma estrela que não tem, né, elementos químicos mais pesados do que o hélio mesmo, né? A gente consegue dizer até o que tem no meio do caminho. Porque, às vezes, né, você tem nuvens de gás que estão... Certamente existem várias nuvens de gás pouco densas, né? Que alguma partícula está no nosso caminho de observação até aquele objeto.
Mas uma coisa muito legal que a espectroscopia permite fazer é que se você consegue medir esse deslocamento da luz, porque um objeto está se aproximando, se afastando da gente, tudo aquilo que não for proveniente da estrela aparece como uma assinatura deslocada no espectro. Então você consegue dizer quem está no referencial da estrela, digamos assim, e quem está no meio do caminho, porque a assinatura colorida está deslocada, ela está duplicada para a esquerda ou para a direita na sua informação de cores. Assim. Então, bom, é possível, o JWST vai conseguir fazer, certamente, mas eu tenho quase certeza que esse resultado ainda não saiu, é só uma expectativa nossa ainda. Seria realmente fantástico assim, conseguir bater o martelo e falar assim, de fato conseguimos observar a primeira geração de estrelas, seria realmente... Pois é, mas é engraçado que, mas mesmo assim, mesmo que a gente consiga observar a primeira geração de estrelas, isso não responde a sua pergunta, né? Porque você está conseguindo observar uma estrela supermassiva, uma grandona que era brilhante, né? Muito brilhante nesse começo do universo. Mas se tinha uma estrela mais fraquinha, com menos massa, brilhando de maneira mais vermelha, mais fria e tal, ela não vai aparecer desse jeito. Eu perguntei sobre a anã vermelha porque, tipo, de fato, ela, se tivesse uma aqui nas proximidades, ela teria durado até aqui, né? No caso das estrelas massivas, a nossa única esperança de estudar essa população é realmente olhando para o limite do universo observável. Né? Sim, exatamente. Você acha que o James Webb ele vai contribuir também para essa área da arqueologia galáctica? Como que ele contribuiria? Um pouco, além do que a gente conversou aqui, por exemplo, dessa estrela que ele vai observar, ele também vai dar indícios de se os nossos modelos de formação de galáxias, todas as teorias que a gente tem hoje realmente precisam de alguma mudança, né, alguma atualização. Então isso interfere sim na área de arqueologia galáctica diretamente e indiretamente, tá? Mas entenda uma coisa, o JWST ele é um dos equipamentos, né? Ele é muito famoso porque a Agência Espacial Norte-Americana ela é muito boa em fazer divulgação, né? Então, eles gastam obrigatoriamente parte do dinheiro fazendo campanha publicitária do equipamento. Isso chega até a gente, né, como uma coisa assim, grandiosa, né? Mas o JWST ele não é pior do que muitos outros telescópios que a gente tem, né? Tem telescópios em terra sendo planejados, construídos, até já finalizados, que vão fazer coisas muito importantes também, né? Só que não tem tanta visibilidade, exatamente. E um dos telescópios que revolucionou o nosso entendimento do universo e da galáxia, que não tem quase nenhuma propaganda a respeito dele, é o telescópio espacial Gaia, que é um telescópio que trabalha com uma informação básica da astronomia. Ele se preocupa em pegar a posição dos objetos no céu com muita precisão, né? E é um telescópio que tem dados públicos, tipo, eu, você, qualquer pessoa, quem está aí ouvindo, quiser baixar os dados do Gaia, é só entrar lá no site, eu quero pegar os dados e tal. Só que, infelizmente, né, não tem nada bonito, não tem nenhuma imagem assim, nossa, que legal, porque ele vai se preocupar em medir coordenadas com precisão. Mas é através das coordenadas que a gente sabe se a estrela está numa determinada distância da gente, porque se a posição dela no céu mudou ao longo de um ano, a gente consegue dizer a que distância ela está, né? Se esse movimento é cíclico e ele consegue pegar, por exemplo, assim, é uma das provas até que a Terra está girando ao redor do Sol. Se a estrela que você está observando no céu faz uma mini voltinha lá assim ao longo do ano, né? Você consegue pegar um desses movimentos e tal e calcular a distância até ela. E além disso, se essa estrela se move ao longo dos anos para uma determinada direção no céu, você tem aquela velocidade que não é a velocidade através da espectroscopia, que é a velocidade radial. Você tem a velocidade tangencial à sua linha divisada. E com essas duas, você compõe a velocidade total de uma estrela no céu. Então, esse telescópio espacial, ele vai pegar aí, ó, distâncias e velocidades, né? Já pegou e já disponibilizou, na verdade, para 1,8 bilhão de objetos. Meu Deus. Então, assim, se você quiser estudar esse tipo de coisa, você tem dados assim a rodo, né? E isso revolucionou muita coisa. Revolucionou a extragaláctica, revolucionou a arqueologia galáctica, a área de exoplanetas, né? Porque tem informações tão precisas que você consegue até inferir
se aquele objeto que você está vendo, aquele movimento foi causado por um planeta girando em torno daquela estrela, né? Então, e é público, né? Não é um telescópio norte-americano, é um telescópio que foi feito pela Agência Espacial Europeia e foi disponibilizado assim os dados para todo mundo. Toda a comunidade científica e amadora e, sei lá, curiosa pode baixar os dados a cada ano. Quando tem alguma atualização, tem sempre uma forma lá. Então, assim, é muito legal o JWST, mas tem muita coisa. E tem vários telescópios que se complementam, né? Cada um tira uma informação, a gente vai unindo tudo isso para entender cada vez melhor como é que funciona o céu. Porque realmente tem uma comoção muito grande ao redor do JWST, né? Uhum. O meu que, aliás, acho que quase todo mundo que eu conheço aqui do Instituto assistiu ao vivo o lançamento, que foi no Natal e a gente estava no meio da pandemia e teve gente que chorou, porque ficou todos esses anos esperando o lançamento do bichinho. Então, assim, tem a sua importância, mas também não é esse Deus todo, né? Bom, e um ano antes do JWST ser lançado, começou o planejamento do telescópio que vai ser o novo, Foi grande, 2019, né? Que é o telescópio espacial Carl Sagan. Aí sim. Agora esse nome... Esse eu falo com todas as letras. Assim, isso eu não tenho nenhum problema em falar o nome, não. E, aliás, recomendo até para todo mundo que tenha curiosidade de assistir a série Cosmos, né, que assista a série do Carl Sagan, porque ela é sensacional. A gente vai começar a passar a série Cosmos desde o comecinho no anfiteatro aqui do Instituto de Física, Campus Samambaia. Sigam a gente nas redes sociais, né, o Clube de Astronomia Cecília Pene. O Instituto de Física também, da UFG, tem as redes sociais e lá você fica sabendo direitinho quando vai acontecer. Legal. Gente, muito obrigado pelo convite, tá, por estar aqui. Eu queria só fazer um comentário, né, que linka uma das coisas que eu falei, porque vocês batizaram o nome do Clube de Astronomia chamando ele de Cecília Pene, e a Cecília Pene tem muita culpa de várias coisas que eu falei aqui, né? E ela foi a primeira pessoa na humanidade que descobriu que, de fato, as estrelas são formadas de hidrogênio e de hélio e que o universo tem essa composição, né? Então a gente escuta falar, fulano é o pai de tal coisa, fulano... Ela é a mãe da astrofísica. Se não fosse por ela, não existiria absolutamente essa área do conhecimento. Eu acho super justo, né, que a gente dê esse nome em mérito a ela, porque é uma injustiça. A gente sai do colégio, né, com a informação na cabeça de que o Galileu é o pai da ciência, de que o Newton é o pai da gravitação. Alguns conseguem sair do ensino médio, né, sabendo que o Einstein é o pai da relatividade, e a informação que chega pra gente é que a gente sabe que o universo é feito de hidrogênio e hélio. Mas isso tem um responsável por trás, e o nome dessa pessoa é Cecília Pene. Então, parabéns para vocês por terem lembrado disso, né? Para dar o nome do clube em homenagem a ela, porque é uma pessoa muito importante na astronomia e na astrofísica. Sim, de fato. Ela fez uma contribuição, assim, olhar basicamente no caso, ela fez uma análise do som, né? E basicamente a gente consegue entender todas as estrelas, né? A evolução e formação de todas as estrelas. Né? O que na época a gente imaginava é que assim, todas as estrelas deveriam ter a mesma composição química da Terra, né? E tinha um grupo de mulheres trabalhando como se fossem computadores, né? Num observatório, catalogando espectros. E elas faziam uma catalogação com base na força que as linhas do hidrogênio têm num espectro estelar. Então começaram a classificar as estrelas as mais fortes com as linhas do hidrogênio em tipo A, depois tipo B, tipo C e assim por diante. E ninguém sabia explicar por que tinha hidrogênio numa estrela e não tinha na outra. E começaram a pensar que as estrelas tinham composições muito diferentes umas das outras. E ela assistindo palestras, meio que escondida, fazendo... Sabe aquela trajetória que, infelizmente, até hoje as mulheres têm nas áreas de exatas? De que, né? Ou tem muito preconceito, tem um monte de coisa assim. A ainda nem permitia com que tivesse... O título de doutor, né? Ela veio para a América do Norte, né? Para se formar, digamos assim. E a tese dela foi eleita uma das mais brilhantes da área da astrofísica até hoje. Porque ela pegou as informações do pessoal da física, ela entendeu o que estava por trás através dos modelos, ela mostrou, teoricamente, o porquê que as estrelas tinham espectros diferentes, porque você estava olhando para uma composição química que depende da temperatura,
Então, quando você tem um hidrogênio muito quente ou muito frio, ele não mostra as suas linhas espectrais. E ela mostrou tudo isso teoricamente e tal, né? E, infelizmente, o orientador dela falou, não, você tá errada, né? Aí ela teve que... entregou o resultado com ela... observação que talvez estivesse... assim, só para não... Aí depois o orientador dela, como bom pilantra que era, né? Pegou o trabalho dela e publicou depois como se fosse ele, né? O nome do pilantra é Russell. Pois é. E, enfim, durante muito tempo, assim, a gente não deu crédito a isso, né? Mas ainda bem que hoje as pessoas estão revisitando as informações, né? Por isso que a história é uma coisa tão importante, porque a gente precisa, né, voltar e fazer, mesmo que atrasado, de maneira atrasada, uma justiça, né, ao que foi feito. Então, perfeito. Professor, muito obrigado por ter vindo, pela conversa que você teve com a gente. É incrível o seu jeito de explicar as coisas, é realmente muito legal. Gabriel, obrigado também pela sua presença, pelas explicações que você... 3 aviãozinhos para o auditório! Ei! Ai, ai. Ai, ai. Então, Gabriel, obrigado também pela presença, por ter chamado o professor aqui, pelas explicações que você deu. Quero agradecer, claro, o Clube de Astronomia pela realização do programa, também ao GGP, Grande Grupo de Pesquisa aqui da universidade, principalmente ao professor Luiz Genovese, pelo apoio técnico que ele forneceu a gente e pelo apoio que ele oferece em tudo que a gente tenta fazer aqui também. Então, agradeço ao clube, agradeço ao GGP, ao professor Genovese e mais uma vez a vocês, gente. Valeu mesmo. Valeu, gente.